Você está se preparando para a sua primeira prova do certificado em língua alemã, do Goethe ou do ÖST? Então você precisa dominar algumas perguntas que eu vou te mostrar nesse vídeo. Fica comigo! A primeira parte é uma apresentação pessoal, ou seja, pode ser que a pessoa, o examinador, te faça essas perguntas ou apenas um colega do lado. Então, as perguntas iniciais são: Wie heißen Sie? Oder Wie ist Ihr Name? Tem mais uma possibilidade de resposta que a gente vai ver depois. A segunda pergunta é: Woher kommen Sie? Woher kommen Sie? Muito raramente você vai ter essas opções de perguntas no informal, então eu vou fazer todas no formal. Terceira pergunta: Wo wohnen Sie? Wo wohnen Sie? Lembrando que há diferença da segunda para a terceira pergunta na questão da resposta, uma pequena palavra que vocês têm que prestar atenção. A quarta pergunta é: Wie alt sind Sie? Wie alt sind Sie? A quinta pergunta é: Welche Sprachen sprechen Sie? Welche Sprachen sprechen Sie? A sexta pergunta é: Was sind Sie von Beruf? Was sind Sie von Beruf? Sétima pergunta: Was machen Sie? Was machen Sie? Essa pergunta tem algumas variações. Eu posso perguntar de uma maneira mais específica. Was machen Sie in Ihrer Freizeit? Was machen Sie in Ihrer Freizeit? Ou também posso perguntar: Haben Sie ein Hobby? Haben Sie ein Hobby? E aí, qual dessas perguntas você domina e quais dessas perguntas você ainda precisa estudar para a primeira prova do certificado de alemão? Segunda parte. No segundo momento da prova, você vai ser perguntado pelo examinador sobre um determinado assunto. E esse tema pode ser, por exemplo, família. E você pega o assunto família e você pode, por exemplo, receber a pergunta: Haben Sie Kinder? Haben Sie Kinder? Ou então: Sind Sie verheiratet? Sind Sie verheiratet? Então, assuntos relacionados ao estado civil, se você tem filhos, por exemplo. Um outro assunto possível é ir às compras. Einkaufen. Ir às compras não necessariamente é mercado. Você pode ter, por exemplo, como pergunta: Wo kann man Medikamenten kaufen? Wo kann man Brot kaufen? Então, são lugares diferentes, onde eu posso comprar remédio, onde eu posso comprar pão. Nem sempre é só mercado, mas é sobre o tema ir comprar alguma coisa. Uma outra pergunta possível é: Wie viel kostet ein Kilo Apfel? Wie viel kostet ein Kilo Tomate? Então, seriam perguntas desse assunto. Um outro assunto muito comum, que quase toda prova aparece, é Wetter. Wetter, ou seja, perguntas sobre o clima, mas perguntas do nosso cotidiano. Então, por exemplo, Wie ist das Wetter heute? Wie ist das Wetter heute? Como é o tempo hoje? Você está falando de clima, se está ensolarado, se está chuvoso, se está nevando, então esses verbos são importantes estudar também. Uma outra coisa, assunto é relacionado à época do ano. Então, wann ist die beste Zeit für Sie? Sommer oder Winter? Sommer oder Winter? Então, eu estou falando das estações do ano. São assuntos muito recorrentes. Um outro assunto, só para fechar, porque na verdade são mais de 10 assuntos que caem na prova do A1. O terceiro assunto sempre também cai sobre trabalho e estudo. Mas trabalho seria Arbeit ou Beruf. Então, uma pergunta muito comum é Was sind Sie von Beruf? Was sind Sie von Beruf? Que já aparece lá na apresentação também. Mas a pessoa talvez queira ser mais específica. Você trabalha com o quê? Então, é bom guardar o nome de uma profissão. Se for a sua o caso, busque saber como é que fala. Ou então fala uma profissão, não precisa ser verdade, mas uma profissão, de fato, que seja simples de falar, sem muitas devagações, ou seja, que não gere outras perguntas por trás da primeira. Por exemplo, eu sou engenheiro, a pessoa: qual engenheiro? Engenheiro elétrico, engenheiro civil? Então, tem que ser o mais sucinto, porém completo
nas suas respostas. Uma outra pergunta que cai dentro desse assunto é: arbeiten Sie oder studieren Sie? Porque às vezes a pessoa ainda está na vida acadêmica, não está no ramo do trabalho. Então, studieren Sie. Então, se você estuda, guarde a área de conhecimento do seu estudo, para você dizer completo. Então, studieren, né? Não vamos focar na pergunta, mas nas respostas, mais na pergunta. Parte 3, a última parte da prova, é uma situação. Nesse quesito, você não precisa falar a verdade, você precisa convencer o seu examinador que você é capaz de entender e reagir às perguntas. Ou seja, tente, como eu falei anteriormente, falar o mais claro possível, entretanto, a resposta completa. Todo examinador vai avaliar se você é capaz de formular perguntas, também desenvolver respostas completas. Por exemplo, perguntas mais simples, sempre sujeito, verbo, complemento. Woher kommen Sie? Ich komme aus Brasilien. Não adianta falar só Brasilien. O ideal é você responder a resposta completa com... mas ele já sabe que Brasília não é Brasil. Tudo bem, mas ele está avaliando se você está sabendo conjugar o verbo na primeira pessoa, ele está verificando se você está usando a preposição correta. Então, não adianta responder só Brasilien. Ele vai querer ouvir Ich komme aus Brasilien. A resposta completa é muito importante. Então, chegando na parte da situação, você vai ter situações comuns, simples, do cotidiano, nada muito elaborado, lógico, é uma prova do A1. Então, por exemplo, Sie möchten ein Wasser bestellen. Você precisa pedir uma água. O que você diz? Então, aqui você vai ter que desenvolver uma frase, tem várias possibilidades, obviamente de maneira cordial. Então, eu gostaria de uma água, não é me dá uma água. Então, nesses aspectos aqui, ele vai avaliar se você está usando o verbo correto. Então, ich möchte bitte ein Glas Wasser. Ich möchte ein Glas Wasser ou ich hätte gerne ein Glas Wasser. Tem várias possibilidades, mas ele vai avaliar isso, se a frase está completa, se está adequado àquela situação. Uma outra situação, por exemplo, você está novo na cidade e está procurando um hotel. Qual é a pergunta que você faz? Então, por exemplo, Entschuldigung, wo ist ein Hotel in der Nähe? Wo gibt es ein Hotel in der Nähe? Tem mais de uma possibilidade, mas sempre vai ser avaliado resposta completa. Não se fiquem neuróticos com a pronúncia, isso é um ponto negativo que vai contra vocês. Foque na estrutura da frase, principalmente na ordem da frase do alemão, que vocês sabem que é um desafio para a gente que é brasileiro, que não precisa colocar necessariamente tudo numa frase, mas em alemão tem que estar tudo completo. Se você conseguiu responder a todas essas perguntas, my compliments, meus parabéns, você já pode marcar sua prova e boa sorte. Mas se você teve alguma dificuldade para responder alguma dessas perguntas e precisa de ajuda, clica no link agora da descrição e marca uma aula comigo. Tschüss!